Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje é 24 de julho, né? Segunda-feira, semana começando, porém o mês terminando, certo? Então essa última semana começa a trazer um pouco mais de movimentação no mercado, né? Na última sexta-feira nós vimos aí o Bovão da Massa subir 120 mil pontos, fechando acima dos 120 mil pontos. Isso muito impulsionado aí pela questão tanto da alta das commodities quanto o fechamento de opções na sexta-feira, né? E estamos também chegando muito próximo à próxima reunião, né? Chegamos perto da próxima reunião do Copom, aonde o mercado já precifica o início de ciclo de corte, então acaba tendo uma pressão maior compradora na bolsa. E isso acabou jogando o nosso Ibovespa aí para 120.200 pontos. Isso foi bem positivo numa sexta-feira, beleza? Bom, o que acontece agora essa semana? Essa semana é uma semana que traz bastante indicadores e balanços também de algumas empresas importantes na bolsa, né? Então isso vai fazer com que os investidores já fiquem mais atentos aos dados que vão sair, tanto macroeconômicos quanto também a questão dos balanços, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, clique aqui no link, ó. Aqui na descrição tem o link que vai fazer você abrir a sua conta na XP, não paga nada, não tem taxa de manutenção e será assessorado por mim ou por qualquer outro assessor de investimento e sócio do nosso escritório Cashwise, beleza? Bom, e você está chegando agora no canal, não deixe de clicar no se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like, compartilhar esse vídeo com a maioria dos seus amigos, que vai fazer com que esse vídeo chegue a mais gente aqui no YouTube, né? Então o canal está crescendo, muito bom, né? Até um tempo atrás a gente estava com 6 inscritos, ali 20 inscritos. Hoje a gente está aí acima dos 130 inscritos, né? Bem positivos. Vamos tentar chegar aí a 200, depois a 500, depois a 1.000, depois a 10.000 e assim vai, beleza? O importante é crescer e evoluir a cada dia, então estou muito satisfeito com isso. Bom, agora sem mais delongas, né, o que a gente vê hoje é a Ásia fechar ali, majoritariamente ali na questão, sem uma direção única, né? Ainda tem muitas questões ali na Ásia, né, ainda mais relacionadas à China, que trazem uma preocupação para os investidores, né? E essas preocupações é simplesmente como será o próximo estímulo, certo? Porque se a gente pegar na semana passada, o que ocorreu? Iniciamos a semana com dados fracos da economia chinesa. Então, isso acabou perdurando na cabeça do investidor até ali uma quarta-feira, quinta-feira, ainda tinha resquícios dessa frustração dos dados. No fechamento da semana, né, a cúpula dos líderes chineses ali, eles entraram numa reunião para poder buscar um pouco mais de estímulos para aquecer a economia, beleza? Esses estímulos ainda não foram passados claramente, né, porque fica muito amplo, muito solto, né? Então fazem com que os investidores continuem cautelosos, até porque nós temos aí a decisão de taxa de juros do BOJ, né, que é o Banco Central do Japão. Então tem a decisão agora, também nessa semana. Nós temos decisão também por parte do Fed, então nós temos decisões de política monetária e saímos também com alguns dados de PMI, né? Então isso acaba ficando um pouco mais, o início da semana fica mais cauteloso, né? Então é natural a gente ter ali as bolsas asiáticas sem uma direção única, né? Destaque ali no positivo, desculpa, foi para Nikkei, no Japão, né, que fechou aí acima de 1% positivo, e nós temos ali o Kospi da Coreia também fechando 0,72% de alta, beleza? Agora a China e Hang Seng, né, em Hong Kong, fecharam aí no campo negativo, e destaque para Hang Seng, né, a bolsa de Hong Kong, fechando aí 2% negativo, isso muito impactado ainda com essa preocupação dos investidores asiáticos, beleza? Quando a gente olha ali a Europa hoje, né, a Europa veio de uma eleição na Espanha, né, a abertura da Europa já foi um pouco mais fraca e depois começaram a vir alguns dados, né? A bolsa hoje na Europa está de neutro para negativo, né? A bolsa que está mais positiva é a DAX da Alemanha, né, que é a principal economia ali, da zona do euro, que está 0,13% de alta, certo? Então, tem muitos indicadores, balanços das empresas para sair na Europa durante essa semana. Nós temos PMIs, né, alguns PMIs que já saíram
hoje ali na zona do euro e no Reino Unido não vieram tão bons assim, certo? Deixa eu pegar aqui para vocês. Quando a gente olha aí só pegar aqui a leitura para vocês. Por exemplo, o PMI no Reino Unido, né, preliminar, caiu aí 51,5%, né? A previsão era de 50 pontos. Apesar de estar num campo expansionista, né? Assim como veio lá no Japão, né? Que também saiu o PMI lá no Japão, mostrando também expansão. Aqui na zona do euro e no Reino Unido não veio tão bom assim, né? Apesar de estar no campo expansionista, veio uma retração, né? Veio a retração não, veio abaixo do esperado, mostrando uma desaceleração nas atividades econômicas. Então, veio ali o PMI de serviços. Quando a gente olha o PMI industrial, a mesma coisa ali na zona do euro, né? Nós tivemos aí caindo 42,7%. 42,7 pontos, ou seja, temos uma linha de corte ali no PMI, onde 50, né, é a média. Acima de 50 nós estamos numa expansão, e abaixo dos 50 nós estamos numa contração, numa retração ali, né? Então, atividade industrial caindo, nós temos a atividade, né, do PMI, né, composto ali da zona do euro, também abaixo dos 50, 48,9. Então, isso acaba diminuindo um pouco o apetite ao risco, ainda mais que vão sair aí os balanços das empresas. Lá por parte dos Estados Unidos, nós temos aí os futuros americanos majoritariamente ali no campo positivo, né? Essa semana é uma semana que tem ainda mais balanços de empresas, né, que vão definir ali o rumo das bolsas norte-americanas. Porém, o apetite ao risco nos Estados Unidos aumentou, porque os dados que saíram nos Estados Unidos vieram bons. Então, nós tivemos uma venda no varejo vindo positiva, nós tivemos aquela revisão do PIB também bem positiva, o mercado de trabalho ainda mostrando ali uma solidez, né? Então, isso faz com que, mesmo entendendo que o Fed, nessa próxima reunião, né, dessa semana, pode vir a subir 25 base points, os investidores locais estão mais animados porque o balanço também das empresas estão vindo bons, não estão vendo tão decepcionantes assim, né? Nós tivemos aí uma decepção em relação à receita, né, das empresas de tecnologia, porém as outras empresas estão trazendo, ainda mais no setor bancário, trouxeram excelentes balanços. Então, isso faz com que os investidores locais tomem um pouco mais de risco, né? Olhando ali o S&P e o Dow Jones mostrando aí uma alta bem expressiva, né? A gente pode aí botar aqui no mês, por exemplo, nós temos aí o Dow Jones subindo 2,4%, o S&P, né, ali subindo na casa de 2%, e Nasdaq aí, devido à questão do recuo das empresas de tecnologia, fechando aí na casa de 1,7%. Isso no mês. Não está ruim, né? Não está ruim. Bom, olhando aí agora o nosso Ibovão da Massa, vou trazer aqui para vocês o nosso querido Ibovespa. Deixa eu só me ajustar aqui. Ponto. Agora tá tudo lindo, tudo muito bonito aqui. Bom, o nosso Ibovão da Massa fechou aí em 1,8% de alta, né? Bem interessante essa movimentação, porém, a gente não pode chegar e falar assim, agora o pior já passou, né? Então, mesmo com uma agenda muito vazia, né, devido ao recesso do Congresso, a única coisa que nós tivemos aí foi o programa Desenrola, né, olhando pela parte política. Agora, o que trouxe o Ibovespa para cima foi basicamente a alta das commodities na sexta-feira e o fechamento de opções. Então, a proximidade dessa reunião do Copom, onde a expectativa do mercado já mostra um corte de juros um pouco maior. Quando a gente olha aí os DIs, né, que acabaram caindo, cedendo bastante durante a semana, isso já mostra uma precificação até mesmo de 50 base points, segundo alguns analistas. Certo? Ainda mais no broadcast tiveram analistas que mencionaram, né, que podem vir a ter, né, um corte de 50 base points, então isso acaba animando um pouco mais os mercados. Nós tivemos também aqui, por parte da nossa moeda,
né? O dólar fechando abaixo dos 4,80, né? Ali 4,78. Ainda está naquela região de suporte, né? Assim como ele está na região de suporte, o nosso Ibovão da Massa também ainda está na região ali de resistência, beleza? Então, assim, faltam ainda alguns motivadores para derrubar o dólar e levar o Ibovão da Massa para cima ali dos 120 mil pontos e a doleta abaixo dos 4,80 e permanecer abaixo dos 4,80. Né? Porque ele ir e voltar não muda nada, tá? Ainda está na briga da faixa de preço ali daquele suportaço, né? Muito impactado pela questão do carry trade, né? O carry trade é quando os investidores norte-americanos, né, estrangeiros, acabam trazendo o dinheiro para cá para ganhar um pouco mais com a questão da taxa de juros, né? Porém, isso pode fazer com que o dólar venha a ter uma correção agora, certo? Pode ter, não estou falando que vai ter, gente, possa ter uma correção aí de alta, né? Uma correção positiva. Por quê? Se eles trouxeram pela questão do carry trade e a gente vai cortar a taxa de juros, está próximo ao corte da taxa de juros, e o Fed deve elevar, mesmo que levemente, né, o que já vem elevando em 25 base points, e a curva do nossos juros contra os juros norte-americanos já começa a se estreitar um pouco mais, certo? Isso faz com que o carry trade que estava precificado por esse período possa ter agora uma realização. Galera que acabou botando dólar aqui pode tirar a parte do dólar e levar para os Estados Unidos, então isso pode trazer uma leve correção, beleza? O que faria o dólar aqui cair um pouco mais e mostrar que os investidores estrangeiros poderiam trazer mais dinheiro para cá, né? Seria simplesmente o balanço das nossas empresas vir muito bom e a nossa bolsa continuar sendo muito atrativa, ainda mais com o dólar do jeito que está, beleza? Então poderia trazer um pouco mais de dólar, galera, trazer dinheiro para dentro da bolsa, certo? Mais dinheiro para dentro da bolsa e levar aí o nosso Ibovão da Massa para cima dos 120 mil pontos e trazer a doleta um pouco mais para baixo. Isso poderia acontecer, é um dos cenários que podem acontecer, beleza? Bom, as expectativas, né, do mercado hoje está totalmente voltada para o balanço das empresas e as decisões das políticas monetárias que vão sair essa semana, beleza? Então, dentro da semana, deixa eu pegar aqui um calendário. Cadê? No semanal. Pronto, achei. Beleza, tá ali guardadinho. Bom, o que esperar dentro dessa semana? Essa semana vai ter aí alguns balanços, né? Então, na quinta-feira sai Vale, temos outras empresas que também vão trazer o balanço. Nós começamos os balanços também pela questão do mercado financeiro, né, do setor financeiro, começando pelo Santander. Então, tem bastante balanços de empresas que são importantes na Bolsa, que saem durante essa semana. Então, os investidores podem ter um pouco mais de cautela para poder tomar. Porém, nós estamos ali, bem no topo ali do nosso caixote, do micro caixote, que seria esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o nosso Ibovão da Massa. Aqui é tudo ao vivo, né? Basicamente. A gente está no topo desse caixotinho aqui, porque a gente entrou nessa lateralização, porque era uma semana, né? Dias que estavam sem motivadores, né? Congresso em recesso, então agora fica muito mais por parte das empresas, porque começa o balanço e depois a reunião do Copom, beleza? Bom, então estamos aqui nessa congestão, aonde se ganhar esses 121 mil pontos, 21.500, 22 mil pontos, aí sim a gente tende a ter aí mais uma alta, uma correção, testando essa resistência aqui como suporte, e depois buscar aí os 130 mil pontos. Pode ocorrer isso, vamos aguardar. Bom, agora olhando como é que comportou o nosso Ibovespa, né? Basicamente todo mundo no azul. Somente duas empresas aqui do nosso Ibovão da Massa no campo negativo, aguardando seus balanços, né? Gerdau Metalúrgica, né? E a Gerdau Mineração aqui que fecharam no campo negativo. O restante, todo mundo no campo positivo, né? Todo mundo no campo positivo. Foi bem interessante essa movimentação. Bom, trazer agora para vocês aqui o calendário. Vamos começar aqui para a semana
Vamos ver se está tudo certinho ali, que eu marquei, né, os nossos impactos. Então, vamos lá. Segunda-feira, nós temos aí, né, o PMI industrial ali da Alemanha, né, que veio abaixo do consenso, né, e abaixo do anterior, então mostra uma contração, por isso que a gente vê a zona do euro ali caindo. Os outros PMIs não aparecem ali porque eu tirei a questão dos impactos, beleza? Bom, temos o nosso Boletim Focus, que é o café da manhã de toda semana, sai 8h30 da manhã, né? Aqui do nosso Brasilzão, Índice de Atividade Nacional de Chicago e os PMIs dos Estados Unidos, né? PMI composto global, que vai sair hoje às 10h45, né? E o PMI de serviço. Então, todo mundo vai ficar atento. Se vier positivo, os PMIs vierem positivo, isso pode gerar um tipo de sentimento nos investidores, beleza? Agora, se vier bem em linha, isso pode trazer um movimento mais positivo para a Bolsa, beleza? A Bolsa pode não realizar tanto assim, até porque já está precificado, basicamente já está na cabeça do investidor que o Fed vai subir aí 25 base points, beleza? Na terça-feira a gente já começa a vir aí, ó, né, com CPI, né, com a nossa inflação da quinzena aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, né? Depois, às 10 da manhã, nós vemos aí com o índice de preço dos imóveis e a confiança do consumidor nos Estados Unidos. Seguindo para quarta-feira, nós temos os juros da hipoteca lá nos Estados Unidos, transações correntes e investimentos estrangeiros direto aqui no nosso Brasilzão, às 8h30 da manhã. E depois a gente tem aí dados sobre habitação, vendas de casa nova e a variação do estoque. E temos aqui, ó, a decisão sobre a taxa de juros do Fed. Ali vai ser o divisor de águas, né? Porque aí, mesmo que a galera já espera a subida da taxa de juros, a gente tem que acompanhar como vai ser a decisão, né? O que está no discurso. Então, a galera vai digerir o discurso do Powell logo em seguida da decisão da política monetária, beleza? Na quinta-feira, a gente vem com confiança do consumidor ali na zona do euro. Aqui no nosso Brasil, nós temos aí o PPI mensal, né? O índice de preço, a inflação ao produtor. E nós temos aí na zona do euro a decisão sobre a taxa de juros. Na quinta-feira, logo pela manhã, a gente vai sair com esse dado. Depois, pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, estoque do varejo, né, tirando os automóveis, e estoque no atacado, né, preliminar lá nos Estados Unidos. E aí, a encomenda de bens duráveis, ela acaba tendo um peso maior nesse grupo de indicadores que vão sair dentro dessa semana. E balança comercial, nós temos aí as receitas fiscais aqui no Brasil e o nosso payroll net, né? Aí como é que está o nosso nível, o nosso mercado de trabalho. Na sexta-feira nós temos decisão do BOJ, né? Do Banco Central japonês, que vai trazer aí sua taxa de juros. Temos o crescimento anual do PIB, né? E trimestral aqui na Alemanha, que é a maior economia da zona do euro. A inflação em GPM, que a gente vai trazer aqui no nosso Brasilzão, né? É interessante a gente acompanhar aqui, porque isso vai ser indício da nossa política monetária, né? E nós temos aí a nossa taxa de desocupação, que é o nosso nível de desemprego aqui no Brasil às 9 horas da manhã, beleza? Bom, esses são praticamente, né, os dados, porque aí a gente começa a ver que dentro da semana vai ser uma semana bem agitada, né? Tem bastante indicadores para sair, né? Assim como o núcleo do PCE aqui nos Estados Unidos na sexta-feira. Então, a gente vê que tem indicadores para sair tanto no início da semana, né, quanto no final da semana. Ou seja, nós temos aí basicamente uma semana bem agitada em relação a dados macroeconômicos, então tende a gerar bastante movimento nas bolsas, não só aqui no Ibovão da Massa, então é bom ficar atento a isso, né? A galera do longo prazo tem muita oportunidade na bolsa, a galera do curto prazo agora tem volatilidade, vai ter, com esses indicadores saindo,
o mercado tende a mexer, beleza? Aí agora sim você tem mar para surfar. Agora antes você não tinha, né? Ficava muito ali, muito travadão, beleza? Então fiquem muito atentos, não é que chegou ali os 120 mil pontos que agora a gente vai para os 130 mil de foguete. Não é assim que funciona na Bolsa. Então, muita cautela, muita atenção com o capital de vocês, até porque é uma construção patrimonial, a gente tem que ter muita responsabilidade, beleza? Então, forte abraço, pessoal, muita atenção ao capital de vocês e até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!